Bom, uma boa noite a todos os irmãos e aproveito também aqui para saudar os ouvintes e navegantes da internet. E a nossa palestra de hoje, que foi dada aí pela nossa diretora de estudo, é o Caminho das Iniciações, também conhecida como o caminho ou a senda do discipulado. Pode entrar. Já vi que a irmã visitou o domingo de Ramos. Recebeu as palmas do Senhor. É um tema realmente muito inspirador, um tema que demanda uma intensa purificação, uma persistência, conhecimento e estudo profundo e meditação. E acima de tudo conhecer a si mesmo, porque o caminho em si ele não existe, ele é construído por nós, pelo nosso esforço. Nós podemos nos inspirar nos caminhos que já foram construídos por outros seres que já passaram por essas provas. E isso realmente é fundamental. E se os irmãos quiserem conhecer com muita propriedade, com profundidade, existem algumas obras fundamentais dentro da literatura teosófica, nessa prática de ocultismo, que pode dar a vocês uma ideia um pouco mais profunda, mas também, depois dessa leitura, exige aquela busca interna que nós só encontramos dentro do nosso coração, quando a alma está no seu perfeito silêncio. E quando ela percebe que o sentido de separatividade não existe, aí realmente ela começa a caminhar. Nós temos aqui o Ocultismo Prático, da senhora Helena Blavatsky, Krishnamurti aos pés do Mestre, Luz no Caminho de Mabel Collins, A Voz do Silêncio também da senhora Blavatsky e Os Mestres da senhora Annie Besant. São obras muito interessantes, realmente, que podem dar a nós a capacidade de nos compreendermos um pouquinho e tentarmos perceber se esse caminho das iniciações ele é possível, na verdade. Nós vamos aqui discutir um pouco mais assim da ética e dos passos dentro dessa ética espiritual do que as iniciações. As grandes iniciações, ela é uma decorrência da compreensão da senda, que ela é perfeitamente possível quando nós queremos. Então, dada essa palestra, eu acho que aí nós precisamos continuá-la num tema maior, que são as grandes iniciações, onde o indivíduo percebe que essas iniciações está ligada a si mesmo, como a primeira iniciação que está trabalhando e trilhando todo o corpo físico do indivíduo, a sua personalidade. A segunda iniciação trabalhando as suas emoções, lidando com todo esse corpo emocional, o corpo astral, como ele é colocado. A sua terceira grande iniciação, que é o domínio do seu pensamento, o domínio da mente, do qual nós utilizamos como instrumento. E as iniciações ainda maiores, acima dessa terceira, que é a quarta iniciação, onde ela já imortaliza o indivíduo e o liberta, basicamente não permitindo que ele caia mais em provações, ou ele possa se prender mais nesse mundo. Ele pode, se quiser, libertar do mundo onde ele está, que obviamente é o mundo onde nós vivemos, esse mundo de forma. E quinta iniciação, onde dá ao indivíduo a capacidade de ele ser dono de si mesmo. O adepto se faz por si. É como se a sua própria mônada reencarnasse nele mesmo. E aquele eu superior que ele cultivou durante milhares e milhares de anos, que aquelas iniciações maiores imortalizaram, se dissolvesse
no princípio espiritual real que somos, que é a nossa mônada ou centelha divina, do qual nós somos apenas uma sombra. Aí nós também podemos, para iniciar o tema, fazer uma pergunta, né? Existe esse caminho de fato? De acordo com essa vida que nós levamos, né? Essa vida moderna, cheia de responsabilidades, de negócios no mundo, né? As nossas profissões, tá? É possível trilhar a senda da santidade? É possível trilhar esse caminho que nos leva a essas grandes iniciações? São perguntas que nós devemos fazer. Existe um meio, ou há um meio de eu conquistar esse caminho? Esse caminho realmente ele existe? Eu acho que essa pergunta nós temos que fazer a nós mesmos. Depois que estudarmos com muita profundidade e propriedade, de nós realmente começarmos a sentir esse impulso interno dentro de nós, após cada obra que eu ler dentro desses livros que são extremamente importantes, eu devo pelo menos dedicar um ano inteiro de meditação sobre as passagens que estão aqui. Um ano é o mínimo. Se eu puder dedicar 5, seria melhor para cada obra. Para realmente você leva a sua vida estudando, para quem sabe na outra vida você despertar e perceber com grande propriedade esse caminho. Alguns podem fazer isso com uma certa brevidade, mas eu não sei se nós realmente podemos. Isso é de indivíduo para indivíduo. Os irmãos aqui já perceberem que isso realmente não é brincadeira, isso não é fácil de conquistar. Só pelo fato de você se colocar na posição de querer aprender, de querer um dia pensar, de ser aceito por um guru ou um mestre, de trilhar esse caminho, a sua natureza interna despeja em cima de você, que é a sombra, uma série de karmas e provações que você terá que passar. E aí nós vamos perceber que trilhar essa senda não é para qualquer um. Ela é aberta a todos. Mas quando nós chegamos no portal das provações, onde lá nos espera uma séria dificuldade, nós devemos pensar 2 vezes ou até 10 vezes antes de dar o primeiro passo. Uma vez que eu dei esse passo, atrás de você começa a abrir um abismo, e aí não tem mais volta. Ou você corre ou você cai no buraco. Não é brincadeira não. A doutora Besna, ela faz uma menção, que eu me inspirei nela para essa palestra, muito importante, que se diz: é da multiplicidade que surge uma unidade ainda mais vasta, que servirá de vigamento para os outros, para outros universos. Eu acrescentei: eis o grande mistério para desvendarmos e trilharmos. A multiplicidade ela é importante, porque ela fortalece a individualidade. O ser humano, ele passa a se tornar egoísmo porque ele precisa desse egoísmo. Só que ao mesmo tempo esse egoísmo será o seu obstáculo mais para frente. E onde ele vai ter que se livrar e se purificar. Agora, se formos capazes, nós vamos nos tornar deuses de outros seres humanos. Existem umas passagens nas cartas dos Mahatmas que eu trouxe, que são cartas transmitidas através da senhora Blavatsky ao senhor Apechinit e outros membros do movimento teosófico naquele período, quando a ICT estava ainda no seu período embrionário de desenvolvimento. E aqui a carta 20, que é do mestre Kutumi, de 5 de agosto de 1881. Na Mahatma Letters original é a carta 49. Eu vou ler as passagens que eu acho que elas são extremamente importantes para nós. A ciência oculta não é uma ciência na qual os segredos podem ser transmitidos de uma vez, mediante uma comunicação verbal ou mesmo escrita. Se assim fosse, tudo o que os irmãos, esses irmãos está com letras maiúsculas,
no caso seriam os adeptos, né, teriam que fazer seria publicar um manual da arte que poderia ser ensinado nas escolas como a gramática. Então já podemos perceber aí que o negócio não é tão simples assim. Não basta colocar regras no papel. O problema é que o indivíduo, a formação da sua personalidade pelo que ela passou durante alguns eons aí fora, tornou ele, né, uma personalidade real que rejeita qualquer processo de purificação. E isso vocês só vão saber quando estiver presente diante desse caminho que vocês estão pedindo para abrir para vocês. E aí vocês vão se autoconhecer verdadeiramente. A verdade é que, até que o neófito atinja a condição necessária para este grau de iluminação, para o qual está qualificado e apto, a maior parte dos segredos, senão todos, são incomunicáveis. Então não dá para colocar nada por escrito. A iluminação deve vir do íntimo. Até então, nenhum conjuro de encantamento ou pantomima, de roupagens, nem palestras ou discussões metafísicas, nem penitências autoimpostas podem dar essa iluminação. Veja bem que o adepto está sendo duro, né? Jejum, meditação, castidade de pensamento, palavra e ação, silêncio durante certos períodos de tempo, para permitir à própria natureza que fale a quem se aproxime dela em busca de informação, domínio das paixões e impulsos animais, completo altruísmo de intenção, o uso de certo incenso e fumigações com propósitos fisiológicos foram divulgados como meios desde os dias de Platão e Jâmblico no Ocidente, e desde os tempos mais remotos ainda de nossos rishis hindus. O modo como tudo isso tem que ser cumprido para se adaptar a cada temperamento é, naturalmente, assunto de experimentação da própria pessoa e da cuidadosa observação de seu tutor ou guru. Que aqueles que realmente desejam aprender abandonem tudo e venham até nós, em vez de pedir ou esperar que nós vamos até eles. Mas como se poderia fazer isto em vosso mundo e atmosfera? Até Jesus disse, né? Vai, dá tudo aos pobres e me segue. Obviamente, isso aqui, a gente lendo isso dá vontade de falar, bom, então é completamente impossível esse caminho. A verdade, se ele fosse impossível, os próprios adeptos não estariam falando sobre eles para nós. As religiões não estariam mencionando. A única coisa é que esse estudo precisa realmente ser divulgado para que as pessoas realmente tenham a oportunidade de saber que existe algo que possa abreviar o caminho do que ficar serpenteando aquela montanha, como a grande maioria da humanidade o faz, até chegar ao seu topo, que é um símbolo realmente muito utilizado. Mas vamos lá. Então a grande dificuldade, ela tem a sua raiz nos primórdios de nossa evolução. Por quê? Porque nós seguíamos e obedecíamos a uma lei iniludível. Após vários estágios de evolução, uma liberdade de escolha, ou adquirida por meio do princípio mental pensante, que surge no ser humano, os faz fixar-se no mundo das formas, como se ela fosse a sua verdade maior. Nós podemos dizer que para o começo da evolução do próprio ser humano, dele realmente se prender ao mundo da matéria, às formas, tudo isso é útil, porque ele forma e estrutura, né, a sua personalidade. Ele dá a condição de sobrevivência
E nós precisamos disso. Então essas coisas que estão à nossa volta, elas não podem simplesmente ser abandonadas pelas pessoas. Elas são úteis. Agora, há um momento no caminho que aí nós devemos realmente fazer, óbvio, não é dizer, mas fazer o que está dito nas grandes escrituras, nos ensinamentos ocultos. Deixa tudo e me segue. Agora, não é viver maltrapilho por aí. Também não é esse sentido, né? Para um começo, nós podemos afirmar que isso é importante, pois estamos necessitando das experiências. O conhecimento contido nessa evolução, ou seja, a evolução na matéria, como eu já estava colocando, é extremamente importante. Todavia, quando a consciência volta-se uma vez para o alto, após ter sido preenchido, as coisas se modificam. E aí se inicia o resgate kármico de tudo aquilo que a natureza nos deu de graça. Este processo, ele é percebido e percorrido por todas as raças que passaram pela Terra. Pelos Lêmures, pelos Atlantes e por nós agora, a raça ariana. Nós também vamos passar por tudo isso, por todas essas provações. Não só as pessoas individuais que aceleram o seu caminho, mas as raças também fazem isso. Diversos instrutores da humanidade vêm agindo e ensinando-nos, direta ou indiretamente, por meio do Karma Yoga, os primeiros passos que conduzem à união. E ao mesmo tempo, esse tipo de ação nos leva à separação. Sim, separar para compreender. A essência divina se precipita em muitas formas e aos poucos vai se tornando una, retornando de onde ela partiu, reconhecendo a unidade em todas as coisas. Bem, esse caminho do discipulado, a gente já pode perceber até aqui, que ele se torna difícil por conta das coisas que nós acumulamos no passado, que nós podemos chamar de skandhas, das vidas que levamos em encarnações passadas. Ainda deixando um pouquinho de lado aquele estágio pelo qual nós passamos no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, que ainda estão presentes em nós e fazem o processo ainda da involução. Enquanto nós que adquirimos um processo de individualidade, estamos fazendo o processo inverso da evolução. E aquilo passa por nós. Então aí nós nos confundimos com todas as coisas que ainda existem no mundo, que nos prendem e que nos impedem de trilhar esse caminho com certa facilidade. Mas aí onde está o mistério. É aí que eu devo sofrer a dificuldade com a consciência, por isso que eu tenho a mente. Por isso que ela está em mim. Para que isso eu possa compreender e me fortalecer, me tornando realmente uma divindade. Porque se essa dificuldade por ela não passar, eu não poderei administrar outros universos. Então primeiro começa comigo mesmo, com os princípios com os quais eu tenho de aprender a trabalhar. Então, para que em primeira mão enxerguemos essa verdade viva à nossa frente, é preciso dar esses primeiros passos. Esses passos se resumem no conhecimento que há um caminho que pode ser preenchido. Eu vou usar a palavra aqui preenchido do que percorrido. Depois vocês vão entender o motivo, que aí é uma coisa que eu resolvi acrescentar. Preenchido e não seguido. Como estamos acostumados a pensar no processo sempre de trilhar, mas por que não preencher ou repreencher? Porque algo está vazio em nós. E na medida que eu tiro aquilo que não me serve mais, aquelas experiências que me tornaram egoísta, e eu começo a tirar e me preencher-me com as virtudes, com o conhecimento, com o poder que eleva, com a caridade, a compaixão, o amor, a coisa começa a se modificar. Então, e por que repreencher? Porque as experiências adquiridas apenas formaram vícios em nós.
prende o ser humano, tá, à matéria, desenvolvendo muito pouco as qualidades espirituais. Essas experiências, elas podem tornar o ser humano um gênio. Nós tivemos muitos gênios na humanidade. Mas o indivíduo ser um gênio não significa que ele se espiritualizou. Ele apenas desenvolveu poderes da sua emoção, ou com a sua mente, que captam verdadeiras obras literárias, ou pinturas, ou música, ou mesmo na área das ciências, que são fantásticas, mas isso não faz o ser humano um super-humano. Tá? Ele precisa ser preenchido, né, para estar nesse caminho espiritual com aquilo que pertence ao espírito. Deixar penetrar em si aquelas qualidades inerentes e imanentes que estão na mônada do indivíduo. Né? A sua divindade, o espírito. Precisamos abrir espaços às virtudes, pois há muitos espaços vazios em nós, prontos para serem preenchidos. Agora não existe um caminho. Nós temos modelos e exemplos, mas minha vida, a sua vida e a de outros, na verdade, não podem se misturar com caminhos de outros. Eles são apenas exemplos para nós, exemplos de vida, que isso há uma possibilidade. O espaço que eu criar e preencher será o meu caminho. E tudo que existe à nossa volta nos serve de inspiração e de aprendizagem. Portanto, aprendamos com isso. Eu desenvolvi esse texto, obviamente, extraindo um pouquinho de cada coisa que tem aqui, e resolvi excluir essa palavra mesmo, percorrer o caminho. Porque, na verdade, na medida que o indivíduo ele põe na sua mente que tem algo à sua frente, ele está se pautando em algo onde ele pode pisar. E o caminho você não está pisando. A senda para a perfeição, né, ou as grandes iniciações que nós vamos nos deparar lá na frente, é algo que precisa brotar do centro do coração do ser humano. É aqui onde reina a paz. É aqui onde está Jerusalém. Não lá onde as pessoas estão brigando por aquelas terras sagradas. Jerusalém se encontra dentro do ser humano. Aqui está o sol espiritual que deve nascer. E quando nós damos atenção às verdades, àquilo que é bom, nós vamos abrindo brechas para que esse sol, né, nos ilumine. Nós vamos ficando plenos e cheios da graça do Espírito Santo. Não seguimos aquilo que não vemos, mas com o tempo aprendemos a preencher aquele vazio que nos perturbava. Assim sendo, a senda do discipulado não são regras a serem seguidas, mas um estágio do preenchimento do conhecimento espiritual que devemos encontrar. Isso não quer dizer que não existem regras. Até ela estava conversando com a irmã ali na janela de começar a palestra. Mas a regra de um não será necessariamente a regra de outro. Um indivíduo, como já foi falado aqui, de um temperamento mais guerreiro, né, da vontade, que é do primeiro raio, ele não vai querer a todo momento estar num templo ou na posição simplesmente meditando. Ele precisa de ação. No primeiro momento da sua vida espiritual. Isso é mais para aquele que é o devoto. Então as regras terão que ser diferentes. Na palestra lá na Instituição Pitágoras, quando eu falei sobre as escolas de mistérios do futuro, coloquei os possíveis templos que se adequam a cada temperamento humano. Que as escolas terão que ser diferentes. Mas aí nós podemos pensar, mas e agora, né? Como é que isso fica? Preencher, como deve ser esse processo aí? A purificação é o nosso processo de preenchimento. Aparentemente a purificação ela é uma regra. No entanto,
eu digo que não. Por quê? Pelo fato dela já fazer parte do esquema do que precisamos preencher. Por exemplo, ninguém vai encher um recipiente com líquido puro, com alimento que esteja sujo, não é? O primeiro processo é você tirar, lavar aquilo lá, e aí você vai preencher. Assim somos nós. Aquilo que nós acumulamos durante vidas e vidas, ele vai ter que sendo aos poucos eliminado. Através de uma vontade férrea, da devoção, do estudo, da meditação. Na luz do caminho mais radical, nós temos aqui regras, onde disse, mata a ambição, mata o desejo de viver. Tem pessoas que são realmente agarradas ao mundo, não querem, acham que aqui é o mundo delas. Mata o desejo de conforto. Vamos dizer isso para um dos grandes empresários e banqueiros do Brasil. Não que eles devam largar tudo, né? Mas se torna um pouco impossível. O indivíduo está muito preocupado com as coisas do mundo, ter que trilhar essa senda. Uma coisa ou outra. Não dá para servir a dois senhores. Mata todo o sentido de separação. Mata o desejo de sensação, de viver aquelas grandes experiências, aquelas emoções fortes a todo momento. Mata a fome de crescimento. A pessoa também, se ela desejar esse processo de iluminação, também já é um erro. Quer dizer, então não é fácil. É um fio da navalha, depois que nós iniciamos. Este caminho começa, até tinha um programa, né? Aqui e agora. É no momento que você deseja, que você realmente o quer, que aquilo parte do centro da sua alma. E começa aonde? Na família, com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país. Nisso reconhecemos a unidade da vida, quando realmente nós percebemos o verdadeiro sentido de família, o verdadeiro sentido de nação. Não aquele nacionalismo exacerbado, onde entra o fanatismo e guerras. Não é isso. Nossos primeiros passos como resultado dessa purificação é a compreensão da unidade na diversidade. Já dizia o general Jadaza, juntos, mas diferentes, conservando as suas peculiaridades. Nós podemos ver isso no próprio universo, na manifestação das estrelas. Diversos são seus tamanhos, números de planetas que giram ou não em torno dessas estrelas, ou sistemas solares, estrelas sem nenhum planeta. Está aí o propósito do universo. Nós temos que compreender esse plano de Deus. Nisso também consiste o caminho. Pois o indivíduo, no seu início, primórdio de vida, manifesta-se débil, ilimitado reflexo do ego único. Contudo, a separação representa um papel indispensável na evolução do conjunto. Annie Besant. Nessa passagem, vemos que a purificação não se faz com uma vida. Um bom exemplo nós podemos ver na própria natureza. Eu não sei se os irmãos já tiveram, aqueles que têm jardim na sua casa, a oportunidade de observar as flores ou uma erva que cresce no seu quintal. A rosa, quanto mais ela passa pelo processo das intempéries da natureza, intemperismo químico, físico, aquela ação do frio, calor, umidade, a poda que o ser humano faz, melhor ela fica. Ela se fortalece, ela tem mais cor, ela tem mais perfume. Então, nesse processo de morte e renascimento, que para ela pode ser até um processo aí de reencarnação, mostra que ela se torna cada vez mais bela, cada vez mais perfumada. E assim somos nós. Nós não vamos fazer esse processo de preenchimento ou trilhar essa senda do discipulado numa única vida. Claro, se nós começarmos ela numa determinada encarnação, esse processo se acelera. E nós vamos trazendo para nós o que? As experiências de vidas anteriores que nos fortalecem a continuar. Se realmente o indivíduo quer, essa personalidade fez um sacrifício
de ter sacrificado essa vida de gozos, dedicando-se ao seu espírito, o karma o traz de volta, no estágio onde ele parou. Agora, no que consiste essa purificação? Ela vai se estruturar em energias fundamentais, aquilo que nós chamamos na literatura teosófica de as gunas, que é tamas, rajas, sattvas. Ele ainda precisa, a gente até brinca de alguns tapas também para caminhar, que é um outro processo dentro da senda espiritual. Elas, em princípio, essas gunas, são úteis para os seres humanos. Porém, em um período do caminho, elas querem nos fazer, obviamente, escravos, pois querem que nós continuemos a experimentar o que elas representam. Porque essas gunas, como no caso de próprio tamas, colocam o indivíduo na preguiça, dá estado de inércia. Raja deixa ele energético demais, muito ativo, enquanto Sattva é um pouco mais do equilíbrio, transcendendo aí já para o conhecimento. Nós vamos ver cada uma delas com mais profundidade. Então a primeira etapa para esse repreenchimento é a serenidade e domínio das gunas, que por sua vez são qualidades a serem aprendidas também, e que estão presentes em nossos veículos de manifestação da consciência, no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental. Tá? Então, tamas, a primeira delas, que tem um significado, o que quer dizer uma série de coisas, como por exemplo a obscuridade, a preguiça, a inércia, tá? Entre outras coisas. O que ela pode nos oferecer? Qual a sua utilidade? Ela nos oferece resistência, ou seja, a oportunidade, para o desenvolvermos a nossa vontade. Porque se ela tende a deixar o indivíduo estático, um pouco parado, a preguiça, ele tem que reagir. E nesse processo de reagir, ele se fortalece, Até coloquei a frase da senhora Bess de novo, conquistando-se o domínio e a disciplina de si mesmo. Os atletas são um bom exemplo disso aí. Porque o indivíduo só fica lá musculoso, obviamente, se ele vai exercitar, se ele vai realmente pegar aquele peso, aí ele vai provocar uma série de coisas no seu corpo que os seus músculos realmente vão lá se fortalecer, inchar, ele vai ficar com aquela configuração fisicultural que todos nós conhecemos, Então, realmente, ele é o atleta é um bom exemplo disso. Agora, existe algum exercício para nós enfrentarmos tamas também? Sim, as religiões, os livros, também nos fortalecem. Então, nós podemos dizer que para aqueles que buscam, então, religar-se ao espírito, as religiões, os ritos cerimoniais, foram estabelecidos com esse propósito, vencer a inércia. Então, as religiões, ela tem um propósito no indivíduo. Além de estimular a sua fé, de aproximar-se ele com Deus, ela estimula ele a vencer a preguiça de si mesmo, de não querer se conhecer, de não querer avançar e desenvolver a sua devoção. Então ele vai ao templo e esses rituais, eles têm essa propriedade. Então, é por meio de atitudes ritualísticas que assumimos ao aderir uma determinada religião, aprendemos a vencer tamas e desenvolver nossa vontade espiritual. A verdadeira devoção à deidade nos leva ao nosso objetivo, a união com o Uno. Então as religiões, elas não estão aí ao acaso. Elas cumprem também esse tipo de papel. A segunda delas é Rajas, que deve interagir com Tamas. Evocando Rajas também eu venço Tamas. Então Rajas representa a ação ou atividade. No físico representa movimentos de energia. No mundo subjetivo manifesta-se como iniquidade, agitação, tédio, confusão, desejo, paixão também, e etc. Nos torna, apegados à ação.
abre aspas, senhora Besant, ela tem por fim a satisfação da natureza inferior, e para dominá-la é necessário conduzir o ser humano a substituir o dever ao gozo pessoal, a trabalhar porque o trabalho é um dos seus deveres. Ele precisa usar também dessa própria energia para vencê-la. Fazer dela o seu escudo, não deixar-se dominar por ela. Isso nos faz estar pleno na ação, presentes, né? Esse é o propósito, no caso, por exemplo, da própria Karma Yoga. E a última delas, por sua vez, e deveria ser a primeira das qualidades, das gunas, é Sattva. A qualidade da bondade, da pureza, da harmonia, da luz, etc. Nesse caso, podemos dizer que ela é a causa de todo conhecimento e iluminação. Mas Tama e Sattva não entram em atividade ou em movimento, ou mesmo na sua própria ação, sem o impulso de Rajas, que é o movimento. Então, elas devem, na verdade, interagir. E nós devemos reconhecê-las, isso em nós, que elas estão presentes. E com elas, né, os elementais, essa essência elemental que faz seu processo de involução, estão identificados. Eles também se utilizam dela em nós, porque eles estão em nós. E aí nós nos confundimos com tudo isso. Nos confundimos com os nossos bens materiais, que nós somos isso, né, que nós somos a nossa família, que nós somos aquela diversão, que nós somos os gozos, tudo aquilo que nós queremos, todo tipo de forma, até com o próprio conhecimento. E nós, na verdade, não somos nada disso. Né? Como dizem os budistas, tudo é Maya. Tá? Mas até que esse Maya realmente seja percebido e comprovado por nós, eu posso me machucar quando eu tropeço e caio, né? Com toda certeza. Então, para que alcancemos a glória, que é a iluminação, é imprescindível a prática religiosa, porém meditativa e intermitente. Essa prática é tapas, tá? Que é a meditação e contemplação que o indivíduo deve buscar. O universo, ele vai emergir ou vai existir, né, através de tapas, desse processo de profunda meditação. Então, a divindade criou esse universo no silêncio, não na agitação, na perfeita harmonia. Se nós podemos conceber um ser como nós, é como se ele estivesse sentado na flor de lótus e o seu poder de verbo, que é emitido no silêncio, criou essas miríades de estrelas que nós conhecemos e criou todo tipo de vida. Que assim nós podemos dizer. Podemos até afirmar que tapas é o fogo, a manifestação da divindade em nós, a força de Kundalini que dá ao indivíduo o seu nascimento. Essa Kundalini, ela é despertada no indivíduo porque é ela que dá o nascimento. E ela só é despertada nas grandes iniciações. Porque a Kundalini, que é o fogo do Espírito Santo, que vem lá nos planos mais elevados, né, atraída pela Kundalini da terra do chão, que é do céu no ato e do fogo embaixo, que puxa essa vontade espiritual e que torna o ser humano como um esplendor da luz, como um filho da luz. E ele se glorifica como esse sol, que na verdade somos nós mesmos. O nosso sacrifício, que por sua vez é o dever cumprido, a natureza, pelo que ela nos dá, ofertou, e tornar-se-á mais tarde a jubilosa oferta de tudo quanto o ser humano tem para dar do que recebeu em sua jornada. Então tudo aquilo que eu acolhi em mim, que eu pude reter em mim, eu me desfaço, mas aquilo também é me oferecido tudo de novo. Porque agora eu vou saber trabalhar com aquilo sem cultivar o apego. Na verdade, convém o agradecimento aos 4 elementos, retribuindo a cada um a nossa oferenda, um sentimento de profunda gratidão. Lembrando que esses 4 elementos também nós podemos dizer que são os 4 querubins, que na verdade são as divindades mais elevadas, ou os 4 regentes, ou os senhores do karma, que tudo sabe, tudo vigia, tudo
observa, dos 4 pontos, como se não vamos confundir com os 4 pontos cardeais, obviamente, e que eles tudo sabem, neles, né, nós devemos também essa caridade e contemplação, porque eles detêm a nossa vida em suas mãos, e cada vez que nós vamos progredindo, caminhando, eles liberam uma porção do nosso karma para que nós possamos nos livrar desse karma e nos purificarmos dele. Agora, karma também é ação, é aquilo que fazemos. Tudo que fazemos, obviamente, também é karma, não só aquilo que vem do passado. Então, as pessoas, se realmente compreendessem com profundidade a lei do karma, pensaria muito antes de fazer qualquer ação, seja por palavras, pensamentos ou atos. E não é porque o indivíduo ele avançou muito no seu caminho espiritual, ele já é discípulo aceito, ele já está na sua 2ª ou 3ª grande iniciação, que ele está livre do karma. Nem Buda ficou livre do karma. Pelo menos nós vemos isso na doutrina secreta mencionada por HPB. Os seus princípios que não foram destruídos precisaram reencarnar para continuar a sua mensagem, porque ele falou demais além do que devia. É dito também em alguns escritos nos arquivos de ST que a própria HPB, que era realmente uma auto-iniciada, né, teve um dos seus princípios espirituais preso em Shambhala para evitar que ela falasse demais, desse ao mundo muito mais do que ele precisasse ouvir, e o que ela falou já gerou muita confusão, até dentro do movimento teosófico. Então, estar no caminho, na senda espiritual, no caminho das iniciações, é uma grande responsabilidade nossa daquilo que nós falamos ao abrir a boca. Porque o pensamento, né, a fala do ser humano é poder. Tudo que nós falamos cria formas. Quem lê o livro O Poder do Pensamento da Annie Besant sabe muito bem do que se trata. Basta o indivíduo pensar uma coisa, aquilo pode acontecer. Eu acho que vocês já passaram por esse tipo de experiência, de às vezes pensar ou falar e a coisa acontecer, de atrair esse tipo de ação. Então isso nós devemos tomar muito cuidado. Então, tudo aquilo que nós sofremos no mundo, tudo aquilo que os senhores do karma deixam para nós devemos receber aquilo com contentamento. Até gravei no meu celular, de tanta amargura que eu passei, angústia nos últimos 5 anos, eu coloquei lá, tive que gravar a palavra contentamento para não esmorecer. Porque o sofrimento ele é muito pesado para nós realmente. E nós devemos encarar isso com felicidade. E um detalhe, o fracasso ele vai bater na nossa porta sim. Não é tudo lindo e maravilhoso não. E o fracasso ele é importante que ele venha, porque ele também te fortalece. Ele veio te dar uma lição. Ele veio mostrar que tinha algo errado no seu processo de preencher. Você não fez uma limpeza como deveria fazer. Então isso é extremamente importante perceber. Então todos esses irmãos, né, essas pessoas que às vezes nos afligem, obviamente, eles são agentes kármicos. Eles são os nossos instrutores. As provações que virão até nós não são simplesmente as pessoas tão distantes, mas aquelas que estão do nosso lado. As pessoas que mais amamos é que vão nos trair. O que nós vimos com Jesus? Um o traiu, o outro o negou 3 vezes. Os demais fugiram com medo. Então, se Jesus foi trucidado, né, que foi um grande iniciado, que trouxe a palavra da verdade, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, a sua natureza espiritual é esse caminho, essa verdade, a vida. Se ele é que foi imolado, se imagine nós, que ainda estamos começando. Então, essas pessoas que estão ao nosso lado não terão pena de nós. A hora que ela se sentir ameaçada, o que você estará acima dela pelo seu mérito, o teu crescimento espiritual
a sua luz interna, se ela brilhar um pouco mais, ela incomoda. Por que que o instrutor, os mestres não dão as caras? Porque eles serão perseguidos. Eles são tão bons, a compaixão deles é tão infinita, que quando ele se aproxima da multidão das pessoas, aquela luz deles, pensar muito no que fazemos, porque se um dia alguém chega até nós e fala, puxa vida, eu adoro você, né? Você é uma pessoa fantástica, a pessoa começar a colocar isso para você, acho você brilhante, tão iluminada, você tem que pegar um alfinete e furar o seu balão. Você tem que se esvaziar dessas palavras, para que depois, mais tarde, essas palavras não levem você à ruína. E quase sempre é melhor manter o silêncio, nunca dizer nada. É a melhor coisa. Então, outro ponto com relação à purificação é o desuso da natureza egoísta. Muitas vezes a gente pergunta, mas como é que eu deixo de ser egoísta? Você tem que cansar, enjoar de ser egoísta. Não há outro meio. Às vezes o indivíduo, ele está indo numa direção da luz, de repente ele dá uma marcha ré, mas vai muito para trás. Isso dá um efeito bumerangue, de repente aquilo lança ele muito mais longe. É óbvio que esse não é o processo correto. Mas o ser humano precisa fazer outras coisas para que ele se desprenda da natureza material. Agora, não é só querer, você é vegetariano, não vou mais beber. Tudo isso é bom. Tudo isso é extremamente importante. Mas o egoísmo, ele só se combate com o amor. Tá? Com a caridade e constante vigilância e meditação. Melhor é quando o indivíduo percebe que a sua atitude é egoísta. Se ele percebe, ótimo. O duro é quando ele não percebe. Aí sim é um problema. Existem aqueles que têm uma reação e falam, puxa vida, eu fui egoísta. Ele sente, ele sabe que ele foi egoísta. Pelo menos ele já sente isso. Então isso já é um passo, é sinal que logo ele consegue deixar essa natureza de lado. Isso vai se enfraquecendo. A cólera, abre aspas, mencionada pela Sorani Bessa, que surge do homem inculto e atrasado, é uma paixão que se manifesta em várias formas brutais, fecha aspas. A cólera, obviamente, é filha da ira, né? O indivíduo irado, ele é capaz de cometer os atos mais impensáveis. E mesmo ele, né, no seu equilíbrio, ele jamais faria aquilo. Agora, a cólera só atinge o indivíduo se a sua mente estiver anuviada pelas emoções, se o seu corpo emocional não estiver em perfeito equilíbrio. É como a água agitada, você não pode ver o fundo. Então a luz da mente não pode atravessar aquele corpo emocional para dar ao indivíduo o seu equilíbrio espiritual. Para vencermos a cólera, não basta guardarmos ressentimentos e nem mágoa. E é bom lembrar que mágoa é água parada, né? E a água parada ela pode apodrecer e gerar uma série de coisas desagradáveis ali no lugar que ela está. Em nós a mágoa ou cólera pode vir a se transformar o quê? Em doenças. O indivíduo realmente que tem muita raiva, não chega tanto no estado de cólera, o que ele vai lidar? Uma gastrite, mais tarde uma úlcera, né? Um problema neurológico. Então devemos tomar cuidado. Devemos nos livrar até mesmo da cólera impessoal, aquela de se zangar por ver a injustiça alheia. Às vezes é difícil, né? Principalmente quando nós somos injustiçados, quando você sofre a injustiça. Mas é teu dever manter o contentamento, neste mesmo momento. Fazer algo, mas sem deixar-se envolver por esse sentimento. Outras qualidades, né? Tendo atingido e alcançado a purificação, necessitamos de desenvolver outras qualidades de natureza divina.
Há irmãos que fazem esse processo de purificação e unificam seus princípios superiores por meio da devoção e atingem a iluminação. Saem fora da roda de nascimentos e mortes. Isso é possível, sim. No entanto, estes, em outro período, obviamente, da própria evolução, farão esse desenvolvimento. O desenvolvimento ou a evolução da consciência humana universal. Ou seja, ele terá que vir, sim, para passar por esse processo das iniciações, reencarnar para continuar o seu processo evolutivo. Muitas pessoas fazem, por exemplo, alguns yogis, né? O cara vai meditando ali, entra de repente no estado de céu e leva aí algumas milhares de anos para retornar. De repente a Terra já está num outro processo evolutivo de pessoas já mais evoluídas, onde ele também se encaixa para fazer o seu processo evolutivo. Isso é perfeitamente natural. Agora, há aqueles, né, que optam por ficar e desenvolver-se no caminho do discipulado, que é o nosso tema. Para isso ele deve, com certeza, nascer de novo. E quem vai fazer com que esse indivíduo nasça de novo, que é o sentido aqui, não é o sentido de reencarnação, tá? É o seu instrutor, o seu mestre, que vai apresentar ele a um iniciador, né? Ao Hierofante de Shambhala. A primeira e segunda iniciação, ela é dada pelo instrutor do mundo, que nós chamamos na pessoa do Cristo, o Osmar mencionou aqui no domingo passado, né? E da terceira em diante, ela é dada pelo o Senhor do mundo, ou o Rei do mundo, que é dele que vem a estrela, que brilha no alto da cabeça do instrutor do mundo, que passa pelo coração do instrutor, o Cristo, e vai pairar sobre o indivíduo que está lá deitado no chão para receber essa grande emanação de força. Digo, essa força que é evocada um arcanjo muito maior, um arcanjo do Kundalini que puxa a Kundalini da Terra, que vai atrair forças de outros arcanjos solares maiores, que atrai uma força do Sol, que vem descendo em escala por outros anjos, até chegar no Hierofante, que é o Cristo, e passa pelo indivíduo. Então a coisa não é brincadeira, aí é que se dá o nascimento. Esse nascimento, ele é solar, porque é de lá que todos nós viemos, a nossa chispa divina. Agora, que qualidades estão também à nossa frente para serem desenvolvidas? Domínio da mente, paralelamente domínio do intelecto, meditação, formação do caráter. Domínio da mente. Não devemos confundir a mente, um instrumento de ação no mundo, com o nosso eu superior. Isso é bem diferente. Não somos os pensamentos, e muito menos a produção de pensamentos desse instrumento. O grau de energia de vontade existente nos seres humanos nos indica o grau de desenvolvimento espiritual. Como nos falou a doutora Annie Besant, devemos nos esforçar para sairmos do nosso estágio abúlico, aquela estado de inércia, né? em que se encontra a maioria dos seres humanos. O estudo meditativo, a pesquisa, as atividades do mundo são formas de desenvolvimento, desenvolver a nossa vontade e desenvolver o nosso intelecto. O desenvolvimento mental, ele tem que ser constante através de uma pesquisa investigativa, do estudo e da meditação. Eu acho que, se não todos, mas eu dou um depoimento aqui, quase todos os teosofistas tiveram desenvolvimento da sua mente, despertaram um pouco do seu corpo búdico através dos estudos teosóficos. Isso é uma prática, isso é real, isso é uma verdade viva. Vocês podem experimentar isso. Não há outra forma de dominar e desenvolver a nossa mente sem um esforço contínuo. O adepto, o mestre, jamais poderá fazer isso por nós. Isso é uma coisa nossa. Meditação. A prática da meditação é a melhor saída já encontrada para o desenvolvimento da mente. Essa prática tem por objetivo unificar os princípios inferiores da consciência com os superiores do homem,
como é aquele símbolo do triângulo que vocês veem aí nesse símbolo da Sociedade Teosófica, os dois triângulos entrelaçados. A meditação, ela força a união, né, dos nossos princípios inferiores, como físico, etérico, astral e mental, com os superiores, com a mente superior, com o Buddha, a intuição, com o Atma, a vontade, que faz o ser humano, a sua verdadeira natureza espiritual, brotar de dentro para fora, tornando ele como uma verdadeira criança. Sim, porque o símbolo da criancinha é o símbolo do iniciado, que é aquele que nasceu para o conhecimento espiritual. Obviamente que é somente através dessa meditação que o indivíduo ele consegue dar paz e serenar a sua mente, de fortalecer o seu pensamento. E o indivíduo que medita, ele torna a sua ação, a sua palavra muito mais forte. Então, mais vigilante ele terá que ser com seus pensamentos. E, ao mesmo tempo, ele entra na formação do caráter. E a formação do caráter está ligada, intimamente ao ato, à ação de pensar. Então, o ethos, né, que é aquilo que vem da sua ética espiritual, que é o que nós estamos falando, aquilo brota de dentro dele. Isso nós não podemos tirar de algo exterior a nós, mas é sempre algo que está dentro. Por isso que na frase, quando ele diz eu sou a verdade, a vida, o caminho, ou vice-versa, seja lá qual é a sua afirmação, isso é um fato, porque o seu ser espiritual é a salvação. O meu caminho é o meu ser espiritual. A minha vida é o meu ser espiritual. É isso que ele dizia. Não necessariamente você tem que seguir o caminho dele. Mas é óbvio que os seus ensinamentos abrem as portas para que esse discipulado ele se torne para nós verdadeiro. Então o indivíduo também precisa desenvolver o discernimento daquilo que é real e verdadeiro. Pensar realmente no que ele faz. Cultivar o desapego das coisas do mundo, porque o apego ele traz o sofrimento para o ser humano. As pessoas, é claro que isso é realmente um pouco difícil, as pessoas choram pelos mortos, quando elas deveriam, obviamente, alegrar-se, porque ele teve o seu passamento mais próximo daquilo que é a verdade. Agora nós estamos chorando pelas lembranças, pela falta da companhia. Nós devemos recordar aquilo que é bom, aquilo que nós conseguimos tirar daquele ente querido. Não cultivar apego, obviamente, também a objetos, a coisas. Tudo isso atrai o homem para o mundo terreno novamente. E ele não se liberta. Não esquecer também da generosidade, caridade, amor, compaixão. Sem o amor, nós podemos dizer que nada pode se solidificar. Porque a própria tônica do amor e compaixão é o raio espiritual do nosso próprio Deus, digamos assim, do Sol, dele mesmo, que irradia o seu estado de compaixão. Nós só existimos por conta da compaixão dessa divindade onde nós temos o nosso ser, nos movemos, vivemos e vamos nos iluminar, para um dia nos tornarmos Deus como essa divindade. Parar por aqui, porque eu acho que o tempo se esgotou, mas eu acho que o fundamental foi colocado. Eu acho que o segundo tempo dessa palestra são as grandes iniciações.